Muito bem, eu quero meditar com os irmãos no capítulo 42 do livro de Jó. Jó, capítulo 42. Último capítulo do livro de Jó. Encerramento do livro. Dessa história bem conhecida de Jó. Jó que deve ter vivido mais ou menos no mesmo período dos patriarcas, no período de Abraão, ali possivelmente. Nós vemos alguns elementos patriarcais na forma como Jó age no livro. Ele, em alguns momentos, ora pela sua família, ele faz sacrifícios pela sua família, pelos seus filhos e tudo mais, o que demonstra que Jó vivia ali no período patriarcal, Então, o texto diz assim, nós vamos ler o capítulo todo, e diz assim, então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu estou com a NVI aqui. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso me menosprezo ou abomino a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse estas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã, estou indignado com você, com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que o haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 7 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela leitura da tua palavra. Pedimos agora que o Espírito do Senhor nos guie neste tempo de meditação nela, que seja uma bênção para as nossas vidas, sejamos pela tua palavra edificados e ensinados para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Muito bem, o livro de Jó é um livro bem conhecido e ele começa com uma nota muito interessante a respeito do próprio Jó, no versículo 1 do capítulo 1, começa dizendo que Jó era um homem íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Essa é a primeira menção que temos a respeito de quem é Jó. Esse é a forma como Deus apresenta Jó. É interessante isso, porque é a biografia que Deus dá de Jó. É a forma que Deus vai falar sobre Jó. Homem íntegro, reto, que pratica o bem e que se desvia do mal. É o próprio Deus quem vai falar isso de Jó. Não é só o autor do livro, é o próprio Deus que faz isso. E diz que ele era um homem muito rico, que tinha muitas coisas. Talvez era o homem mais rico da sua época naquela localidade. Há um trecho que diz que ele banhava os seus pés no leite. Isso quer dizer riqueza, isso quer dizer
que ele tinha uma condição financeira muito alta. Mas ainda assim ele era um servo de Deus, um homem que conhecia ao Senhor, não como ele vai conhecer no final do livro, mas ainda assim é um homem que conhece a Deus, e é um homem que o próprio Deus chama de íntegro, chama de reto, diz que é alguém que se desvia do mal. O capítulo 1 e o capítulo 2 vão nos dar um bom desenvolvimento inicial desse livro, aonde vai demonstrando que um certo dia, e eu não vou conjecturar o que é isso, mas a Bíblia diz que os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e com ele Satanás, ou seja, todos os anjos, bons e maus, vão se apresentar ao Senhor. Por qual razão? Por quê? O que é esta reunião? Não sei, o texto não diz, a Bíblia não explica, então não me interessa saber também, porque ela não diz. Se ela quisesse explicar, ela explicava. Ela não explica isso, só diz que eles foram se encontrar com Deus e Satanás estava entre eles. E Deus pergunta para Satanás, de onde você veio? E Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela. E é interessante, irmãos, que não é Satanás que fala de Jó, é Deus quem fala de Jó para Satanás. Deus fala, você viu meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal? E aí Satanás, ao ouvir Deus falando isso, falou assim, mas Jó tem suas razões para temer a Deus. Você colocou tudo em volta dele, você deu tudo para ele. Ele tem tudo que um homem quer. Ele tem riquezas, ele tem boa saúde, ele tem boa condição, para ele está tudo em paz. Né? E então Deus diz, aí Satanás fala, estende a sua mão contra ele, e ele vai te amaldiçoar. Ele vai ir contra o Senhor. Então o Senhor diz a Satanás, no versículo 12 do capítulo 1, ele fala, pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E então, naquele mesmo dia, vai morrer os filhos de Jó, ele vai perder todos os seus bens, ele vai ficar, vai só escapando um para contar o que está acontecendo. E no final do capítulo 1, ele vai dizer, nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, bendito ou louvado seja o nome do Senhor. É assim que Jó reage diante da tribulação que ele recebe logo de cara, perdendo todas as coisas, inclusive os seus filhos. Bom, Satanás novamente se encontra com o Senhor, e o Senhor fala, e aí, como é que foi lá, né? Como é que foi a coisa? E aí a resposta Satanás não conseguiu o seu intento. Jó não blasfemou contra o Senhor. Então, Satanás fala, mas toca na saúde dele. Então, Deus autoriza Satanás a tocar na saúde de Jó. Jó fica doente. Jó fica mal. Satanás fala, pele por pele, e tudo que o homem tem na vida vai dar. Então, Deus autoriza e ele vai. A mulher de Jó fala, amaldiçoa o teu Deus, né? Porque você mantém ainda a sua integridade. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó responde, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Então veja que Jó agora está doente, ele perdeu tudo o que tem, Jó não tem mais nenhum bem, Jó tem uma esposa que está reclamando com ele da sua situação, agora Jó começa a ficar cheio de úlceras pelo seu corpo, úlceras purulentas, fedendo, se deteriorando na sua carne. Irmãos, não eram feridinhas. Ele começa realmente a ficar extremamente com o seu corpo em carne viva e cheio de pus, a ponto de que Jó tem que sair da sua casa. E, na verdade, Jó foi viver no lixão daquela região. É isso que porque ele não podia ficar dentro de casa. Jó está fedendo, Jó está imundo, Jó está uma pessoa insuportável de estar perto dele. Essa é a situação que Jó está. E aí, para ajudar, entram 3 amigos em ação. Entram 3 bons amigos que, para ter amigos como aqueles, não precisa de inimigo. Não precisa de nenhum inimigo.
Nós temos uma péssima teologia de Elifaz, de Bildade, de Zofar, que vem tentando mostrar para Jó, e passa todo o livro, a partir do capítulo 3, você vai ver a discussão deles. Jó, você pecou, e por causa do seu pecado essas coisas estão acontecendo. Então, toda a tônica a partir de agora no livro de Jó, no capítulo 3, é essa. Eles querem provar algum pecado na vida de Jó para mostrar a razão do sofrimento de Jó. Ou seja, é aquela teologia de que todo sofrimento tem por trás a razão de você ter cometido algum pecado, o que não é uma realidade bíblica. Pode ser que algum sofrimento venha por causa do pecado, pode ser que algum sofrimento seja advindo disso, mas nem todo sofrimento é porque cometemos algum tipo de pecado. Deus não é aquele juiz severo que está com um chicote na mão pronto para nos dar chibatadas a cada erro nosso. Na verdade, ele é um Deus perdoador, ele é um Deus que transforma, ele é um Deus que ama, ele é um Deus que muda, ele é um Deus que molda, se necessário, através dos sofrimentos. Mas não é o caso aqui de Jó. O próprio Deus, volto a repetir, o próprio Deus diz que Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Deus não fala, olha, Jó é um mentiroso, Jó é um adúltero, Jó é um sem vergonha, Jó é um ladrão. Não, íntegro, reto. Então essa teologia deles é terrível, tentando atacar Jó. E Jó passa durante todo o livro mostrando a sua integridade. Embora, em alguns momentos, como na sequência do livro, vamos ver, de uma maneira errada. Porque ele vai tentar, na verdade, Jó começa a questionar também a bondade de Deus, diante da situação que ele está vivendo. Depois, as palavras de Eliú, que é o quarto elemento que aparece. Eliú não é repreendido pelo Senhor, e se você ler o que Eliú escreveu, Eliú foi talvez o mais sensato de todos eles, dos que falaram, foi apenas Eliú, o mais jovem, foi o mais sensato entre eles. Mas o que eu quero trazer aqui, irmãos, nessa nossa meditação, e eu fiz toda essa introdução porque para a gente contextualizar aonde nós vamos entrar no texto, porque na verdade depois Deus fala e aí Jó vai responder. Mas o que eu quero trazer aqui, e pensando no Salmo 34:8, que diz: provai e vede que o Senhor é bom. Há um conhecimento, irmãos, que só vem através da degustação. 5 segundos em que você provar o mel é muito mais proveitoso do que 10 horas de alguém fazendo palestra sobre o mel. Se você ouvir uma palestra sobre mel durante 10 horas, você não vai sentir o doce sabor do mel. Mas, se você experimentar o mel por 5 segundos, você vai sentir o doce sabor do mel. Então, 5 segundos experimentando o mel é melhor do que 10 horas de palestra sobre o mel. O que eu quero mostrar é que conhecer a Deus, que seja um pouquinho, é muito melhor do que ouvir apenas de Deus. Viver com Deus é muito melhor do que apenas saber sobre Deus. Um pouco de vivência com Deus é muito melhor do que qualquer conhecimento que você tenha sobre Deus. Não que o conhecimento não seja importante, não que o conhecimento não seja necessário. Ele é, mas o viver, o andar, o conhecer é muito melhor do que o simples ouvir sobre Deus. Então, até que Deus lhe deu o gosto de sua bondade, irmãos, toda a teologia do mundo não vai dar o conhecimento da sua bondade que muda o coração e salva a alma. Jó provou e viu que Deus era bom. Quando Eliú terminou de falar, Jó não disse nada. E aí Deus fala. Deus veio a Jó e começou a falar. Jó provou de Deus. E os seus olhos foram abertos. Agora Jó tem um novo senso de realidade de quem é Deus. É mais do que um conhecimento intelectual ou especulativo. É o conhecimento do coração. Ele provou, agora ele vê. O resultado é um homem quebrantado, é um homem mudado, é um homem transformado. É interessante,
irmãos, que quando Deus vai falar com Jó, eu gosto muito de ler esse trecho do livro de Jó, quando Deus chega para Jó e fala: Jó, se coloque de pé como um homem e me responda algumas coisas. Já que você é tão sábio, Jó, já que você sabe tantas coisas, Jó, já que você é tão inteligente, Jó, já que você está desafiando a mim e o meu conhecimento, ele fala assim: então me responda, só umas simples perguntas. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Se for possível, Jó, me diz onde você estava. Me diz onde você estava para eu entender algumas coisas. Você é tão sábio, Jó, então eu quero saber quem marcou os limites da terra. Quem estendeu sobre ela a linha de medir? Onde os seus fundamentos foram postos? Quem colocou a pedra de esquina? Quem colocou as estrelas? E aí ele vai perguntando: quem colocou o mar? Quem faz as cabras darem a cria? Quem faz isso? Quem faz isso? E aí ele termina de falar, e Jó, então, continua em silêncio, e o Senhor, Jó responde e fala assim: sou indigno de te responder. Aí Deus fala: então tá bom, então eu vou falar mais um pouco. E aí Deus continua questionando Jó, perguntando coisas para Jó, e Jó continua em silêncio. E aí, depois de tudo isso, Jó confessa 3 grandes verdades no capítulo 42. A primeira verdade, no versículo 2, ele confessa a verdade de que Deus é absolutamente soberano. Ele fala: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos ou dos teus planos pode ser impedido. Depois de Jó sofrer tudo o que sofreu, depois de Jó ouvir Deus falar, e mesmo depois de tudo que ele passa, a resposta de Jó não é mais se preocupar com a sua doença, não é mais se preocupar com a sua pobreza, não é mais se preocupar com os seus problemas. Ele agora olha e fala: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor é Deus. O Senhor é o soberano, ele reconhece a soberania absoluta de Deus de dominar sobre o que ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser, em quem ele quiser. Ele é o Senhor. Jó reconhece isso. No versículo 3, Jó confessa a verdade de que a sabedoria de Deus faz com que a sua própria sabedoria pareça ser ignorância. Versículo 3, Jó fala: tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conhecimento. Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Ou seja, todo o conhecimento de Jó, um dos homens mais ricos daquela época, um dos homens que temia Deus, ele fala: eu não sei nada. A sua sabedoria é tão acima que a minha se torna em nada perto da sua sabedoria. A minha sabedoria se torna ignorância perto do seu conhecimento. E no verso 6, ele confessa a verdade de que ele é culpado de pecado em questionar o caminho de Deus. Por isso me menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó confessa que ele errou. Ele confessa a culpa, porque ele questionou a Deus. E demonstra que ele era um homem transformado e quebrantado. Quando ele diz no verso 5, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Isso me faz lembrar, irmãos, um homem quebrantado como Jó só acontece com aqueles que realmente provam e vê a Deus. Foi o que aconteceu com o profeta Isaías. Lá no capítulo 6 do profeta Isaías. É interessante, se você ler o capítulo 5 de Isaías, e desde o início, Isaías aponta os outros. Ele vai falando: ai dos que levantam-se de manhã para beber, ai dos que fazem isso, ai dos que fazem aquilo, ai dos que fazem aquilo. Mas quando chega no capítulo 6 e ele tem a experiência de se encontrar com o Senhor, a resposta de Isaías, ou a palavra de Isaías é: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
O mesmo aconteceu com Pedro, quando o Senhor chega para ele, ele fala assim: ausenta-te de mim ou afasta-te de mim, porque sou pecador. A mesma coisa quando o Senhor foi até a casa do centurião e ele disse: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu teto. Antes de Jó ver a Deus desta maneira, ele estimava a si mesmo como um homem grande. Ele não hesitou em afirmar a sua justiça quando a gente lê todo o livro de Jó. Mas agora ele vê mais claramente e isso leva ao arrependimento. Se nós, irmãos, não nos sentirmos tristes pelo nosso pecado e profundamente indignos da bondade de Deus, então precisamos orar fervorosamente para Deus nos mostrar a si mesmo, que ele deixe de ser uma mera doutrina que ouvimos com os nossos ouvidos e, em vez disso, se torne alguém impressionante para nós, infinitamente santo, terrível e maravilhoso, soberano, que nós provamos e vemos como com o coração. Jonathan Edwards, ele lutou com Deus, e em sua juventude, na Nova Inglaterra, há mais de 250 anos, ele escreveu em sua narrativa pessoal: desde a minha infância, minha mente estava cheia de objeções contra a doutrina da soberania de Deus. Mas eu me lembro muito bem do tempo em que eu parecia estar convencido e plenamente satisfeito em relação a esta soberania de Deus. Houve uma alteração maravilhosa em minha mente no que diz respeito à doutrina da soberania de Deus, e a partir daquele dia em diante, de modo que eu quase nunca senti nascer sequer uma objeção a ela no sentido mais absoluto. E ele continua: a primeira vez que me lembro de sentir esse doce deleite interior em Deus e nas coisas divinas que eu vivo até hoje foi nas leituras das palavras de 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. E Jonathan Edwards termina assim: ao ler estas palavras, veio a minha alma, era como se fosse difundido através dela um sentido da glória do ser divino. Um novo sentido, muito diferente de qualquer coisa que eu tenha experimentado antes. Ele sentiu Deus, ele experimentou Deus. O que é necessário, sentir essa inefável alegria de conhecer ao nosso Senhor. É o que Deus espera de nós, irmãos. É o que Deus quer de nós. Que nós não apenas o conheçamos de ouvir falar, mas de fato de andar com o Senhor, de experimentar o Senhor, de ter Ele na nossa vida, no nosso caminhar. Mas antes de nós concluirmos aqui, irmãos, Deus faz mais duas coisas no sofrimento de Jó. E eu quero ir para terminar aqui nossa meditação. O Odir falou que eu não posso ficar 1 hora hoje pregando. Então eu vou ter que ser mais curto. Então eu estou indo para a parte final. Até porque já tem 20 minutos que eu estou falando. Então, Deus faz mais duas coisas no sofrimento de Jó. Deus trouxe Jó até aqui para provar que ele está satisfeito e com a alegria de um coração partido. Mas Deus vai reverter a sorte de Jó agora. Deus vai dar saúde, novos filhos, posses em dobro. Mas antes que Deus execute essa inversão na vida de Jó, Deus vai fazer mais duas coisas através da experiência do sofrimento. Primeiro, Deus vai humilhar os 3 amigos de Jó. Ele vai trazer Elifaz, Bildade e Zofar ao pó junto com Jó. Nós já lemos os versos 7 a 9. Né? O Senhor, então, dá ordem para eles irem lá pedir perdão para Jó. Ele falou: agora vocês vão lá, porque o que vocês falaram de Jó, vocês estavam totalmente enganados. Vocês só falaram besteira. O que vocês falaram não acertaram em nada. Vocês estavam totalmente errados a respeito de Jó e a respeito de mim. E aí ele vai dizer: agora você vai lá e vocês vão fazer um sacrifício e Jó vai orar por vocês. Deus humilha esses 3 amigos de Jó. E é interessante, ele não fala de Eliú, mas fala desses 3 amigos, ou seja, o que Eliú falou não estava errado. Eles tinham que
Deus, é interessante, Deus poderia falar, olha, vai lá no quarto de vocês, peça perdão e tá tudo certo. Não, Deus fala, vocês vão até Jó, e vocês vão pedir perdão para Jó, e vocês vão fazer sacrifício, e vão pedir para Jó orar por vocês. Agora, note, irmãos, Jó ainda está doente. Jó ainda está cheio de feridas. E Deus está falando, vai lá e Jó vai orar por vocês, e eu vou ouvir a oração daquele doente, que vocês estão dizendo que ele estava doente por causa de pecado. É a oração dele que eu vou ouvir. É ele falando que eu vou ouvir. A única maneira de vocês experimentarem a reconciliação comigo é através da experiência da reconciliação com Jó. Vocês devem se humilhar diante de Jó, e não apenas diante de mim. E é isso que eles vão fazer. Mas Deus faz isso também para provar o arrependimento de Jó. A segunda coisa que Deus está fazendo antes de restaurar a sorte de Jó, ele está provando o arrependimento de Jó. Quando os 3 amigos vão à procura de Jó, de sua intercessão diante de Deus, não é apenas a humildade daqueles amigos que está em julgamento. Jó agora está sendo solicitado a amar seus inimigos e orar por aqueles que abusaram dele. Aqueles que passaram talvez semanas criticando ele, tentando achar um pecado na vida dele. Ele está sendo convidado a abençoar aqueles que o amaldiçoaram e a retribuir o mal com o bem. Ele ainda é um homem doente. Deus ainda não inverteu sua miséria. Ele ainda está doente. Talvez Deus esteja provando e mostrando que para eles que não é o problema do pecado. E Deus está também mostrando a Jó e aos seus amigos que aqueles que se arrependem, de fato, vão mostrar isso na prática. Eles perdoam porque foram perdoados. Quem é perdoado, perdoa. Quem é perdoado, abre o coração para o perdão. Porque ele foi transformado, ele foi perdoado, ele encontrou o perdão. Não há lugar para ressentimentos e ódio na vida daquele que já conheceu o Senhor e que já recebeu o perdão do Senhor. Então, Deus coloca Jó nesse último teste. Ele tem que abaixar as armas da vingança e aceitar os termos do tratado de Deus e estender a anistia aos seus 3 amigos, da mesma maneira que Deus fez com ele. E sim, Jó passa no teste. Ele é um homem quebrantado, ele conheceu a Deus. Os seus próprios pecados o jogaram no pó e na cinza. Como é que ele pode se exaltar acima de outro homem? Como é que ele não dará perdão se ele mesmo foi livremente perdoado? E assim o versículo 9 diz, o Senhor aceitou a oração de Jó. Jó, ainda cheio de feridas, estende as suas mãos sobre os seus amigos que pareciam inimigos. Ora por eles, aceita o perdão. E aqueles homens Deus ouve a oração de Jó, um homem ainda doente, terrivelmente doente, talvez a ponto da morte. Mas assim que ele ora, e assim que Deus aceita a oração, diz o verso 10, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu tudo em dobro o que tinha antes. Eu não sei se aconteceu em 1 minuto, em 1 mês, em um ano, mas Jó foi curado depois que ele orou pelos seus amigos. E Deus então transforma a vida de Jó. E aí nós temos aí toda a história que nós lemos até o fim, tudo o que aconteceu com Jó. Deus lhe deu novos filhos, lhe deu filhas, lhe deu os bens em dobro do que o que ele tinha. O que nós concluímos, então, irmãos, com esse livro, é que ele se encerra com o orgulho. Ele encerra o orgulho na vida de Jó. O orgulho de Jó é retirado pelo crivo do sofrimento. A má teologia de seus 3 amigos é corrigida e sua tolice humilhada. A irmandade dos servos de Deus restaurada e purificada. E a honra do nome de Deus é vindicada em relação às acusações de Satanás. É como se ao final do livro Deus pudesse agora olhar para Satanás e falar, tá vendo? Eu sabia que ele não iria me deixar. Eu sabia que Jó não iria
blasfemar contra mim. Satanás é envergonhado ao final deste livro. E Jó, como eu ouvi de um pregador, é um troféu da graça soberana de Deus. No meio de uma sociedade pagã, que não conhecia o Senhor, temos um homem que anda nos caminhos do Senhor e que vive com o Senhor. Que o Senhor, irmãos, nos conceda a graça de aprender que os seus caminhos podem não ser os nossos caminhos. E os seus pensamentos podem não ser os nossos pensamentos. Mas mesmo assim, os caminhos de Deus são mais sábios, são os mais sábios de todos. E os caminhos de Deus estão cheios de misericórdia para todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O resumo do livro de Jó está em Tiago 5,11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e muito piedoso. O Senhor nos convida a conhecê-lo, não apenas de ouvir falar, mas conhecê-lo de viver com ele. E se Deus quiser nos fazer conhecer, irmãos, ele vai usar todos os meios, ainda os mais dolorosos, se for necessário, para nos levar para os pés dele. Que nós possamos ir aos pés dele sem precisar de passar por tudo o que Jó passou. E reconhecendo que ele é um Deus que nos ama, que é soberano, que cuida de cada momento das nossas vidas. E que é o Deus que nos convida a experimentar e provar dele que ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus nos abençoe.